Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Bem, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo, sobre este Flamengo que tem entrado em campo pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa Libertadores de América. Que tipo de Flamengo tem entrado em campo? Não somente que tipo de Flamengo enquanto elenco, mas também mentalmente, do ponto de vista da sua preparação física e assim por diante. Que tipo de Flamengo vai entrar em campo nesse jogo contra Corinthians, no próximo jogo contra o Júnior, no outro jogo contra o Inter e assim por diante? Bem, em geral a gente sempre tem Flamengos diferentes, temos elencos diferentes, temos equipes diferentes, não somente do ponto de vista daqueles que são escalados, mas também do ponto de vista da preparação mesmo, da condição mesmo, porque às vezes quando um jogador ele vai para o jogo seguinte, ele apresenta uma condição inferior em termos de condição física e também até mesmo de perspectiva, de condição mental também. Bom, até por isso é muito importante, é necessário que exista assim o rodízio, né, que o técnico planeje e pratique o rodízio nesse Flamengo. Não é à toa que o clube tem um excelente elenco hoje, oferece para a equipe um excelente elenco, até para que em situações como essa os jogadores possam ser rodados na medida do possível. Ter uma equipe rodada, fazer o rodízio numa equipe é algo muito importante hoje para o futebol moderno. No futebol atual, é muito importante que a equipe fique cada vez mais independente de um ou outro jogador. É muito importante que a equipe consiga se livrar da dependência de uma outra individualidade. Então, nesse sentido, importa muito que a equipe consiga apresentar um bom nível futebolístico sempre, ainda que mantenha, ainda que faça modificações no seu elenco, na sua equipe principal. Isso é o ideal. A equipe calibrada, interessante e até vencedora, ela, em geral, ela precisa contar com um elenco amplo e também precisa manter o mesmo nível em vários jogos diferentes. Então, até por isso, o técnico tem sim que fazer rodízio. E o rodízio hoje, praticado pelo Domenech Torrent, é também, em muitos aspectos, obrigatório. É fruto da necessidade por causa do momento, das lesões, do calendário ridículo, né, que está hoje vitimando esse Flamengo como a nenhum outro time no Brasil. É necessário que pontuemos também que, quando a gente fala da questão do calendário, esse calendário que vitima hoje o Flamengo, é importante que a gente não culpe apenas a CBF, não culpe apenas os dirigentes que organizam as competições, mas também os dirigentes dos nossos próprios clubes. Você flamenguista, é importante que você pare para pensar até que ponto os dirigentes do Fla não estão, de certa forma, atuando, ainda que indiretamente, para que essa tragédia aconteça. Porque existe muita aceitação, muita conivência com os abusos, por exemplo, da CBF aqui no Brasil, para ficarmos apenas aqui no Brasil. Nem falar da Conmebol, porque aí já complica ainda mais. Mas existe uma conivência muito grande com tudo que a CBF faz, existem muitos aplausos para todas as bobagens que a CBF faz por parte dos nossos dirigentes. Então, quando eles precisam criticar a CBF, numa situação em que o clube não está sendo beneficiado, que está sendo prejudicado, então esses dirigentes têm naturalmente dificuldade para fazer uma crítica. Porque mentalmente, em termos de valores, muitos deles, em muitos momentos, são semelhantes àqueles que estão à frente da CBF. Só um exemplo para pensarmos. Então, é desumano o que está acontecendo com esse Flamengo. Essa maratona de jogos é uma coisa surreal, inacreditável, chega a ser uma violência para o profissional, e até por isso é interessante que o profissional, sim, seja rodado. Né? Que ele vá para o banco ou não vá para o jogo em alguns momentos, na verdade, para que ele consiga manter um mínimo de condição física, até técnica também. Tecnicamente, não dá para jogar sempre no mesmo nível se jogar a cada 2, 3 dias. É necessário realmente que o jogador, de vez em quando, não entre na partida. E, além disso, o técnico tem a dificuldade de alguns que estão ausentes por questão de lesão. O técnico tem perdido alguns jogadores também por causa disso. Então há uma série de problemas nesse Flamengo aí, né, que tem entrado em campo nos jogos, né, levam esses problemas para os jogos também. Só que as críticas feitas ao time, a equipe tem, em geral, pautado, a meu ver, de forma exagerada, o treinador. Sim, às vezes um ou outro jogador, mas também ao treinador, e a meu ver, de forma exagerada. Claro que precisamos criticar sim, né? Manter o senso crítico, ter amor e senso crítico é o ideal. Amar, ao mesmo tempo, de forma crítica. Né? Então é necessário que critiquemos sim o Domenech quando ele erra, quando ele apresenta, quando ele faz bobagem. E ele não está imune a isso, ele também faz bobagens. Né? É necessário que critiquemos, por exemplo, o técnico quando ele insiste no jogo com o Michael, que não estava dando resultado. É muito importante isso. Mas é importante, principalmente, que tomemos cuidado com o exagero da crítica. Só pontuarmos sobre o Michael em especial. Eu
não consigo ver o que o técnico vê no Michael. É muito provável que ele veja alguma coisa, gente, que a gente não consiga. Porque ele está muito mais próximo do atleta do que nós. É claro que eu gostaria de saber o que é que ele vê no Michael. Porque esse jogador, a meu ver, a contratação dele foi um erro do Flamengo, que não precisava fazer aquela contratação. O Flamengo é um clube hoje que tem condição de buscar grandes jogadores. Na época tinha condição de buscar grandes jogadores. E não precisa necessariamente buscar aquele jogador que aparece como destaque de uma dada competição, só porque ele foi o destaque de uma determinada competição. Sim, o valor por esse jogador vai ser baixo, vai ser um valor aceitável, perfeito, busque o atleta. Mas se começar a ver um leilão, porque ele foi o destaque e outras equipes também o desejarem, aí talvez não valha a pena. Mas aí, se o clube contrata, ele acaba não reforçando o adversário. Isso é bobagem, muitas vezes isso é besteira. Porque um clube que tem dinheiro, ele pode, por exemplo, contratar outros jogadores, ter uma equipe forte. E qual o problema do adversário contratar o destaque da competição? Se essa equipe endinheirada tem condição de formar uma grande equipe, ela vai suportar esse adversário e vai poder vencer esse adversário, ainda que esse adversário tenha contratado o destaque da competição. Agora, é válido contratá-lo desde que não entre em leilão e não custe mais de 7 milhões de euros. Mais de 7 milhões de euros. Cifras aí que em torno de 7 a 7,5 milhões de euros pelo Michael. Para vocês terem ideia, na época dessa contratação, o Flamengo poderia contratar o Santos Borré, que é o jogador colombiano do River Plate, que seria mais barato que isso, e que à época estava à venda. O Flamengo poderia contratar esse jogador, assim como poderia contratar muitos outros jogadores. E o mais importante é pensarmos o seguinte: não se estudou a questão, não se estudou essa contratação, não existe pessoas no Flamengo para estudar os dados sobre o futebol e saber, por exemplo, que se tratava de um jogador que não teve formação de base, e isso conta muito hoje para um jogador profissional. Claro que um jogador que não tem formação de base, ele pode, por exemplo, virar um grande profissional desde que ele queira e ele consiga mostrar uma capacidade de aprender, quando ele está numa equipe de alto nível. O Michael não tem demonstrado essa condição. O Michael, quando ele chega ao Flamengo, ele tem dificuldade de entender o que é o Jorge Jesus. Ele diz esse tipo de... Ele fala algo assim. Numa entrevista ele fala que ele não entendia nada do que falava o Mister. Ele falava que ele só pensava mesmo em driblar e fazer gols. Ele só pensava em driblar e fazer gols. E ele fazia muitos dribles e muitos gols no Goiás, porque o Goiás era uma equipe preparada para ele. Ele não marcava no Goiás. Ele não participava taticamente de nada do jogo do Goiás. Era uma equipe que pautava o jogo no contragolpe. O Michael ficava sempre esperando e era muito tranquilo para ele, que não se esforçava em nada na marcação, na recomposição, em nada, para praticar o drible no 1 a 1, no qual ele é muito bom de fato, e fazer os seus gols. Então, realmente valeria os 7,5 milhões de euros por esse jogador? Será que valia a mesma pena? Então é uma questão, por exemplo, para pensar até que ponto, quando surge um jogador, um destaque, todo mundo quer esse jogador, até que ponto vale a pena entrar nessa briga se os valores forem tão altos como foram no Michael. Então, às vezes parece que ele não consegue mesmo, que ele não consegue dar essa resposta. O Michael, aquele jogador que... Quando acontecem as férias, pensemos no Messi, nas férias. O Messi, em geral, ele vai para Rosário e começa a treinar. Treinar exaustivamente. O Cristiano Ronaldo, quando ele entra em férias, o povo acha que ele fica o tempo inteiro passeando de iate. Não, é rápido isso. São 1, 2, 3 dias no iate, depois vai treinar exaustivamente como louco. Ele é viciado em treinos. Os grandes esportistas do mundo hoje são assim. Eu coloquei na minha conta do Twitter um vídeo do Sérgio Ramos. O cara teve pouquíssimos dias de férias para se divertir com a família. Num contexto tão difícil como esse, o cara foi treinar. Ele estava fazendo tiro, praticando tiro, em subidas, debaixo de um sol terrível, altíssima temperatura. O cara estava praticando um tiro de 100, 200 metros. Entende? Então esse tipo de profissional que gosta de treinar, que gosta de se esforçar o máximo possível em pró da sua condição profissional, o Michael, quando ele entra de férias, se os amigos chamarem para uma pelada de manhã, ele vai. Se os amigos chamarem para uma pelada à tarde, ele vai. Se os amigos chamarem para uma pelada à noite, ele também vai. E dificilmente você verá o Michael, nas suas férias, praticando esses treinos exaustivos em prol da sua condição, porque ele não tem essa formação. E é muito difícil. Claro, ele poderia aprender, mas ele tem mostrado, ele inclusive que disse, que aprendeu muito com o Jorge Jesus. A gente não consegue ver que ele aprendeu, porque ele não consegue mostrar realmente algo muito diferente. Então cansa quando a gente vê o Michael jogando e o técnico não o retira da equipe. Mas, mesmo assim, essas críticas estão excessivas. E é importante que vocês entendam uma coisa. Quando hoje o Flamengo é a principal equipe do futebol brasileiro, já era em 2019 e hoje também, a meu ver, ainda é a melhor equipe do futebol brasileiro. Tem o melhor elenco do futebol brasileiro.
e tem condição de crescer muito e ganhar muito mais ainda do que já ganhou em 2019 em especial. Não agora em 2020. É impraticável pensar que o Flamengo vai ganhar muito mais do que ganhou em 2019, vai ganhar agora em 2020. Não dá. A gente tem contextos diferentes. Então é preciso entender o seguinte: existe, para esse Flamengo que tem feito sucesso, esse Flamengo incomoda a gente. Incomoda a muitas pessoas, a muita gente da mídia. Incomoda a muita gente da mídia aqui em São Paulo em especial. Se fosse um time aqui de São Paulo com este mesmo sucesso, aí no Rio também teria muita gente que se sentiria incomodado e estaria praticando o mesmo tipo de crítica. Infelizmente, isso existe no nosso futebol. Então, quando você é torcedor que ama o seu clube, ama o seu rubro-negro, quando você ativa essa crítica exagerada, você está ajudando essas pessoas que tentam danificar este Flamengo vencedor. Você não pode se aliar a esse tipo de gente que não quer um Flamengo vencedor. Gente que tenta fazer com que o técnico se mande do clube. É muito interessante que a crise apareça, que o técnico vá embora, porque certamente se ele for embora, um outro técnico europeu dificilmente hoje viria nesse contexto. É bom pensarmos que esse técnico ele tinha mercado na Major League Soccer. Mas é a Major League Soccer, tal, enfim, não tem o mesmo destaque do futebol brasileiro, perfeito. Mas é importante ter claro o seguinte: é uma liga que investe muito na estrutura, investe muito em grandes profissionais e estava disposta, assim, muitos times estavam dispostos a contratar um técnico como o Domenech Torrent, que também tinha mercado ali na Europa, poderia em algum momento chegar na equipe europeia. O que ele faz? Ele aceita o desafio de vir para o Flamengo, de vir para esse país que vive uma situação surreal, uma situação nonsense, louca, maluca, uma coisa assim inacreditável que vive o Brasil hoje. O Brasil hoje não é para poucos, não é para pouco entendedor. É de uma complexidade que acontece no Brasil hoje inacreditável. Então o cara deixa a família, vem para um mundo tão perigoso como é esse Brasil hoje, aceita esse desafio e quando chega aqui, ele é jogado numa maratona de jogos, não consegue treinar a equipe, coisas mais absurdas acontecendo a cada dia. E o que a gente faz? Esse técnico que aceitou e outros não aceitaram, vou deixar claro. Se esse técnico for demitido, outros provavelmente não vão aceitar também. Mas o Flamengo tem dinheiro. Não é bem assim, gente. Essa coisa de técnico brasileiro que aceita qualquer trabalho porque vai ganhar, ou talvez não ganhar, né? Talvez ganhar na justiça depois, né? Isso não funciona muito com qualquer técnico europeu, não. Não funciona assim. Então é preciso tomar muito cuidado, porque muita gente quer que o Flamengo pare de vencer e você, torcedor, está ajudando essas pessoas. Está ajudando essa parte dessa mídia, né? Pouco profissional, extremamente amadora, né? Muita gente que veio do rádio. Se a gente pensar o rádio como uma instituição importante das comunicações nesse país, o rádio foi muito importante, inclusive, para a construção dessa grande torcida do Flamengo, fora do Rio de Janeiro, naturalmente, ao longo dos tempos. O rádio, antigamente, ele não contava tanto com a concorrência da TV e da internet. Então, por exemplo, profissionais do rádio falavam verdade sobre o que estava acontecendo no jogo, falavam verdade sobre o que estava acontecendo no clube, mas também falavam mentira sobre o que estava acontecendo no jogo, falavam mentira sobre o que estava acontecendo no clube, só que não tinha como provar, então o torcedor aceitava aquilo. Hoje, muitos desses profissionais do rádio foram para as TVs, só que eles não se tocaram ainda que eles estão nas TVs, estão no mundo e que as pessoas podem comprovar o que eles falam. Só que eles continuam falando muitas vezes bobagens, mentiras, falando uns absurdos, porque hoje é muito importante ser palhaço, é mais importante ser palhaço do que ser jornalista, é mais importante fazer graça do que bancar a informação correta, do que ser crítico. Então essas pessoas, elas estão hoje, elas não têm muita noção, muitas delas, claro, não têm muita noção do que está acontecendo ainda, acham que ainda estão no rádio, naquele contexto de 20, 30 anos atrás, e falam os maiores absurdos, praticam os maiores absurdos o tempo inteiro, e a gente continua dando audiência para essas pessoas. Você, flamenguista, que não gosta quando um comentarista desses fala mal do Flamengo, pare de dar apoio para essas pessoas. E o que é dar o apoio? Inclusive, quando você critica. O melhor que você pode fazer é ser indiferente a esse tipo de profissional. Porque quando você critica, você também dá audiência para ele. Quando você vai para as redes sociais e fala mal dele, às vezes você está dando audiência para ele. É o que as TVs querem. Porque as TVs hoje, elas querem o quê? Elas querem, na verdade, um profissional que dê audiência. O cara pode fazer palhaçada, o cara pode tirar roupa no ar, o cara pode fazer o que for. O que importa é que ele dê audiência. Então quando a gente fala mal desses caras nas redes sociais, também estão dando audiência. É tudo que as TVs querem, é tudo que esses caras querem. Esses caras que estão fazendo mal para o seu clube, vocês não podem apoiá-los, entrando nessa de críticas exageradas contra o próprio clube que vocês amam, contra a equipe que vocês amam. É necessário praticar mais a paciência em relação ao Torrent. É necessário praticar a paciência em relação à equipe também. 2019, minha gente, não vai voltar.
O contexto de 2019 não existe mais em 2020. As condições dadas para o Jorge Jesus em 2019 não seriam dadas para o Jorge Jesus em 2020. Os triunfos do Jorge Jesus em 2019 talvez não fossem os triunfos agora de 2020. Nenhum técnico conseguiria ter talvez o sucesso que ele teve agora em 2020. Porque o contexto é muito outro, é um contexto de pandemia, um contexto muito estranho que a gente ainda não conhece direito. Entende? Então é necessário que vocês pensem o seguinte: quando o JJ chegou, ele substitui um superado no futebol brasileiro, um mentalmente superado, que era o Abel Braga, né? Um técnico que taticamente é superado, mentalmente é superado, em todo sentido é superado, mas que contava com grande apoio de setores da mídia, que ficaram incomodados com a chegada do técnico estrangeiro, assim como outros técnicos também que não gostaram da chegada do técnico estrangeiro. Entende? Então o que acontece? Foi interessante se adaptar logo ao que ele trouxe, ao novo que ele trouxe. Por quê? Porque ele traz o novo em relação ao que existia, que era o Abel Braga e a sua forma de treinar uma equipe. Então, o sarrafo ficou alto e hoje vocês querem o mesmo sucesso do Domenech Torrent. Pensa o seguinte: o Jorge Jesus é mais um nocauteador. Ele vence mais por nocaute. E como boxeador, o Domenech ele é um boxeador que vence por pontos. O que não significa que um ou outro possa vencer de forma diferente. Ou seja, o Domenech pode também vencer algumas situações, algumas partidas por pontos. Por nocaute, é muito provável. Mas ele é sobretudo um pontuador. Ele precisa conhecer muito os seus jogadores, precisa conhecer muito o seu elenco, e talvez ele não tenha nesse momento a condição para isso. Pense outra coisa também. 2019 à parte, nas últimas 2 décadas, o que o Flamengo conseguiu, gente? Em relação ao seu tamanho, em relação à sua grandeza, em relação à sua torcida. O Flamengo não conseguiu quase nada se a gente pensar o que é a torcida do Flamengo, o que é a grandeza do Flamengo. O que o Flamengo conquistou foi muito pouco diante dessa grandeza. Entende? Então teve muito mais sofrimento e muito menos alegrias do que felicidade e do que conquista nas últimas 2 décadas, tirando 2019, gente. Entende? Então, o saldo ainda é muito positivo. Vencer hoje as partidas talvez seja muito mais importante nesse contexto que a gente vive do que vencer jogando muito bem. Vencer no final do jogo, nos acréscimos, talvez seja muito mais importante do que qualquer outra coisa. Vencer com o Michael cansando nossos olhares talvez seja, ainda assim, muito mais importante do que quaisquer outras coisas. Talvez hoje vencer seja o mais importante até que esse momento difícil passe, né? Seja superado por todos nós. Então, é muito interessante que o apoio seja dado, a crítica aconteça sim, mas de uma maneira correta, sem os exageros e sem danificar a equipe e, sobretudo, o trabalho do técnico do Flamengo. Acho que tem jogos difíceis acontecendo. Jogo contra uma equipe como o Corinthians é sempre um jogo muito difícil, sobretudo quando se pensa que o rival muda de técnico, né? Mudou de técnico e parece que o efeito positivo já começa a pintar. Entende? O jogo contra uma equipe como o Júnior pode ser fácil, porque o Júnior é uma bagunça terrível hoje, o Júnior de Barranquilla. Mas entrar em campo hoje contra quaisquer adversários vai ser difícil pela condição do Flamengo. Pela condição física do Flamengo, pela condição técnica, inclusive, que às vezes não dá para ser bom jogando quase sempre. Pelos desfalques que o Flamengo vai ter, às vezes obrigatórios mesmo. Então, todo jogo vai ser muito difícil. Então, nesse sentido, talvez vencer por 1-0, vencer no sufoco, seja mais importante do que quaisquer outras coisas. Então, critiquemos sim, mas vamos aliar o senso crítico ao amor. Vamos amar de forma crítica, sendo crítico, mas não sendo crítico de forma destrutiva. Não ajude, torcedor do Flamengo, não ajude a essas pessoas que querem destruir o Flamengo, não as ajudem a destruir esse projeto de Flamengo atual, que ainda é um projeto muito vencedor. É isso. Obrigado pela gentileza de verem este vídeo até o final.